da cerimônia sagrada em jatos que se deu na sala. Era na sala, na ala das salas, parte alada da sala. Era ele, no centro da sala de aula, ele, parte asa, parte fala, parte rara, parte carne macia. Nem sempre macia, carne que era carne mutável. Era ele, mas que na cara era barba, era uma dessas coisas varadas, parte palpáveis, parte sonhadas. Ele era uma dessas coisas bem arranjadas. Ele, tão bem formado, um objeto organizado, perfeitamente assentado em si mesmo. Pelos, pele, olhos, suor, cílios, ele, o ente admirável. Mas nada na sala, na ala, se comparava a ele. Rompante, ele era a cela, a barra, a pena, a terra. Como se da protuberância untada de nada, senão dele, ele, rompendo na sala, fosse possível. Seus ornamentos, assim, expostos. Mas isso só em sonhos acontecia. Que nele a parte visível de pele era larga, era a parte esticada. Ele era carne, parte fala, parte calada. A sala era ele e mais nada. A sala lotada era apenas ele, luz e mais nada. Capa de pele, capa que se alçada faz aflorar a carne. Carne rosada que quase raspava na malha, já acordada, a carne que se movia em si mesma. Algo sem nome acontecia. Dele a sala, dele a ala, ele apenas respirava. Que as coisas ao redor dele, todas imobilizadas, suspensas, paralisadas à espreita. A sala, às vezes, assistia assustada quando ele chegava e na sala pairava o assombro. Ele, majestade despojada, entrava, sentava e as coisas ao redor dele, ofuscadas, a coisa era toda ele, a coisa toda iluminada. Ele, que era o adorno de si mesmo, nem perfume ele usava. Ao redor dele, as coisas apagadas. Ele luzia na sala, no centro da cena. As coisas ao redor quase anuladas, despidas, desfiguradas. Mas se embaraçava na sala, violento, e às vezes rompia porta afora. Era então ele e o nada. Ele, que da ala das salas de repente se desvencilhava, e no ar, parte da sala era pasmo, parte era esplendor, pois a ausência dele deixava na sala uma marca levemente esbranquiçada de luz, delicada como uma ferida. Mas ele não estava. A sala inteira sofria. Mas ele voltava, e a sala reavivada, a sala abria todas as alas. Ele avançava, e a passagem dele, até mesmo o ar, se curvava. A sala, de tão comovida, girava. Era a sala sagrada. Ele reassumia. Sob o tecido, a carne do peito imperceptivelmente vibrava. Na sala petrificada, a carne das coxas reinava, retesada. A sala era apenas o centro da sala. Ele, indiferente, sentava perto da parede. Mas então, num repente, a sala toda se rearranjava. Era quando a sala toda se confundia. O centro se deslocava do centro. As laterais se inclinavam. O teto se abaulava e o chão se desengastava do chão. Enervada, a sala se revolvia desfigurada.
Ele, perfeitamente pousado em si mesmo, de nada sabia. E tudo governava. Ele, parte carne coberta, parte carne revelada, mas lentamente carne que parecia despontar no ar. Na sala, as coisas todas espantadas pela epifania. Era o anúncio? Tênue, ao redor dele, um halo de luz brilhava. Ele soube. Ele que era carne sabia o que a carne queria. Foi então que era tempo. A sala foi toda silenciada. Instante sem tempo. Era o raio. As coisas todas, terrivelmente espantadas, fingiam nada perceber. Mas nele, a carne gradativa e sábia se enrijecia. A carne crescia e vincava a malha fina do tecido que a recobria. O sangue dele, o sangue que era ele, inundava os canais. A carne crescia mais, as fibras se expandiam. Ele sentia uma pulsação na carne, uma pulsação que exigia. O que tão belo houve foi que um pendão valoroso e doce se erguia e despontava tecido afora. As partes que compunham a sala, abismadas, oravam em silêncio. Na sala, um perfume raro, acre, sanguíneo, muito delicado, um perfume de carne se pressentia. E a sala preenchida, elevada, a sala miraculosa. Ele, mãos, tendão, dedos, ele era um ritmo. A carne surgia e se ocultava, surgia e se ocultava. A carne cadenciada, umedecida, obedecia ao rito. Era carne fortemente agindo sobre carne. Alto, mais alto e mais alto, um canto de louvor se fazia ouvir quando nele carne roçava carne e mais carne respondia. Ele respirava muito. Explosão que se fez, sala ordinária que se desfez em sala divinizada. No chão, na tampa da mesa, nas pernas da cadeira, espargiam-se os jatos de uma eucaristia espessa. E só a sala bebeu da fonte. A preciosa vida ejetada. Era a vida pura, vida contente em ser vida terrena, vigorosamente projetada. A carne era alegria, espirrando da alegria de ser carne. Dele e produzida nele, surgia uma matéria viscosa, grudenta, ancestral, matéria Deus, matéria reino, matéria bem-aventurada. Ele, desanexado e desparelhado de si, ele resfolegava quase sem ruído. Ele era o prazer e era vivo. E o que fora um rarefeito perfume, agora era um cheiro composto e pronunciado. Era humus, era pétala e sépala, ambas maceradas. Era linfa, era resina, era terra. E a sala fora tocada. Era agora sala inefável. Dos objetos, escorria ainda elixir e formava minúsculas poças no chão. Ele, que fora a própria cerimônia e o cerimonial, agora era apenas um coração batendo no escuro. A sala, prostrada, já não orava. Que tudo era um brilho. Ele, que era feito dele mesmo, ele que era feito de nacos de carne satisfeita,
Ele que era atravessado por canais, ele de olhos entreabertos. Ele passou a língua sobre os lábios e esboçou um sorriso úmido de saliva. Algo nele disse dentro dele, e todas as coisas ouviram. Assim seja. E o mundo inteiro, sem Deus nenhum, foi assim abençoado.